Olá, eu sou Nicole Venturim Padilha, psicanalista, e esse é o Psicanaliza. É um podcast, então, destinado a estabelecer um diálogo com psicanalistas e profissionais de outras áreas do saber. E hoje estou aqui com a Janaína Brolo, né, oncologista. Bom, Jana, se tu puder te apresentar um pouquinho, então, para as pessoas. Então tá, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, um prazer sempre poder colaborar, né, e conversar sobre saúde, que é o nosso maior bem. Aham. Então, meu nome é Janaína Brolo, eu sou médico oncologista, eu sou especialista em câncer de mama e em tumores femininos, hoje só me ocupo dessa área, sou responsável pelos tumores femininos do Hospital Geral e sou professora da Universidade de Caxias também. Sim, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui hoje. Bom, então, né, vou te explicar um pouquinho a dinâmica. A gente tem um tema hoje, né, que nós conversamos. Vamos falar então sobre promoção de saúde, prevenção. E a gente vai trabalhando com uma dinâmica muito parecida com o que eu acabo trabalhando na clínica com os pacientes, né? Claro que ali é por um outro viés, com outro objetivo, mas a gente vai trabalhar muito com associação livre, que é o que nós chamamos, né? Então, gostaria que tu fosse, assim, falando livremente e a partir daí a gente vai podendo estabelecer um diálogo, então, sobre o tema. Perfeito, então. Então, é muito legal ter essa oportunidade, né? Justamente por esse trabalho que a gente tem feito e eu acho que esse título de promoção de saúde é o nosso maior objetivo. Quando a gente olha na Organização Mundial de Saúde qual é a definição de saúde, a gente consegue ver que a saúde seria um estado de bem-estar físico, psicológico, mental, social. Então, englobaria tudo. E porque às vezes as pessoas ficam com a ideia de que saúde é só sobre o ponto de vista físico, e não é. Sim. Então, justamente, eu acho que agora está chegando o Outubro Rosa, e a gente sabe que ele é um mês destinado às mulheres de prevenção, muito focado nisso. Então, eu acho importante a gente falar sobre saúde. E quando falamos desse conceito, abrir esse conceito, né? A gente está vivendo o mês de setembro, que é um mês destinado à saúde mental. Sim, é então, verdade. eu acho importantíssimo trazer essa abrangência do tema. Eu também acho isso super válido, porque às vezes as pessoas ficam restritas mesmo, né? E até quando vão para o consultório também para falar comigo sobre saúde mental, muitas vezes a gente faz uma orientação dessa saúde como um todo também, né? Que não adianta tu trabalhar ou só o físico ou só o mental, a gente engloba esse todo. Então, às vezes até não. Tem coisas que vão ser do físico, que eu não vou conseguir dar conta ali, que a pessoa precisa buscar, né? Assim como tem questões do social, das interações, das relações. Então, isso é muito amplo mesmo. E eu acho que é bem importante a gente poder falar sobre prevenção, sobre saúde, não só sobre tratamento, né? Isso em todas as esferas. Eu acho que no mental também a gente fala isso. Muitas vezes as pessoas vão procurar um processo de análise quando já estão com algo, algum transtorno, e a gente diz, quem sabe tu já começa a buscar desde sempre, né, esse processo de conhecimento, de tu poder te conectar contigo, aí o caminho é outro, né? Eu acho perfeito, eu acho bem oportuno trazer essa conversa, porque como que eu vejo, assim, para a gente conseguir ter o nosso dia a dia, a gente precisa desse equilíbrio. É verdade. Né? Então, eu não consigo hoje olhar só para a saúde física sem olhar ela como um todo. E eu acho importante trazer isso, porque eu acredito demais que muitas das causas das doenças, elas vêm, né, elas são causas somáticas. Eu acredito nisso. Eu acho que tem muita relação com o nosso sistema imunológico. Então, a gente conseguir pensar nesse bem-estar como um todo, nos olharmos como um todo, porque nós somos, né, inteiros. Verdade, então, desde como a gente acorda de manhã, como que é a nossa noite de sono, como que tá a nossa alimentação, como é que a gente para dar atenção à família, como que a gente tem se olhado, né, qual é o cuidado que a gente tem conosco e com os outros. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a olhar mais, e antes de falar de doença, a gente precisa falar disso.
É verdade. Acho que até como tu citou antes, né, por isso a importância mesmo de momentos como o Outubro Rosa, né. Uhum, Eu costumo dizer, até falei sobre isso ano passado, outubro, que para mim a questão da prevenção, particularmente por uma vivência pessoal, faz muito sentido, uhum, porque eu tive um câncer de mama, né, uhum. e o que me salvou, vamos dizer, foi justamente porque eu fazia os exames com uma frequência até maior, porque eu já tinha tido um outro linfoma anterior, né, então fazia todo um acompanhamento e quando eu descobri estava algo bem inicial, Uhum. então é interessante que fiz até minha cirurgia no dia 1º de outubro, Olha né, só. começando, então foi tudo muito significativo, assim. Uhum. Mas eu até costumo porque às vezes as pessoas têm aquela tipo de frase do tipo: "Ai, mas quem procura acha". E eu até brinco e digo: "Não, se tu achar, tu tem chance de curar, né, o problema é se Exato. tu não encontrar, se tu não É. souber". O que a gente sabe hoje, falando do câncer de mama, né, Uhum, o câncer de mama, ele é o câncer mais comum entre as mulheres. E, o que que a gente vê, assim, falando de prevenção, o que a gente pode fazer é cuidar do nosso estilo de vida. A gente tem 10 a 12% dos cânceres que são hereditários, uhum. herdados, né, de uma mutação herdada de pai para filho. E, a maioria são fatores externos. O que que nós temos de dados na literatura falando em prevenção, tá? Uhum. É muito a questão do exercício físico. Então hoje a atividade física ela vem aí, atividade física é prescrição médica, é remédio, tá? Eu acho que é Aham. uma das medicações mais poderosas que a gente tem. A alimentação, fundamental. E a questão da saúde mental. Eu acho que vem muito isso. Não fumar, com certeza. Acho que o cigarro nem Sim, está mais em questão, né? Eu sim. brinco com os pacientes, nós não vivemos mais na Belle Époque. Não é lindo, Não é não é charmoso. chique fumar. Fumar é feio, é antissocial, não é legal fumar. E sabe que é uma coisa que eu tenho conversado muito com a minha filha, isso, eu disse, olha, porque é uma mentalidade que tem que ser mudada, É né? verdade. Então, uma vez a gente tinha aquela coisa atribuída ao charme, à elegância. Uhum. Hoje não existe mais isso. Passamos dessa época, então nem está em questão. Muito tem se falado sobre a bebida alcoólica, tá? Então, Sim. não tem ainda hoje uma quantidade segura. Tá? Teve um estudo publicado recentemente sobre a questão do álcool e do câncer, mostrando que Hum. o álcool realmente vai aumentar o risco de recidiva do tumor, tá? E tá ligado principalmente a tumores luminais, ok? Na pós-menopausa, então não nas pacientes jovens, Sim. aqueles subtipos mais agressivos. E pelo estudo, ainda nós não temos esses dados todos na íntegra, é um grande número de pacientes que foi publicado, Ah, mostrando que quanto maior a quantidade, maior o risco do álcool. Então, olha só. provavelmente, quem toma, eventualmente, socialmente, esse risco é muito menor ou inexistente. Mas ainda nós Aham. não temos isso, tá? Mas Sim, é cada vez verdade. mais vindo nos estudos a ideia do álcool com câncer. Então, sim, temos que cuidar disso também. É verdade, até porque eu estava brincando até com uma pessoa outro dia, né, que às vezes as pessoas querem mudanças na vida sem fazer mudanças, né, Uhum. e a mudança ela só vem se nós fizermos mudança. É. E eu acho que a gente não teria mesmo que esperar acontecer alguma coisa, como foi o meu caso, assim, para poder fazer mudanças mais significativas, né, porque eu acho que aí tu toma alguns sustos e tu faz uma mudança no teu estilo de vida, né, aí Uhum. começa a cuidar mesmo questões de alimentação, exercício físico. Eu era pessoa, assim, super resistente a fazer exercício e hoje eu vejo que faz toda a diferença. O Uhum. meu médico, o meu oncologista, ele me diz mesmo, a última vez que eu fui, ele: "E aí, como é que estão os exercícios físicos?" E aí eu Ah, falei, ele disse: "Ó, isso não é opção, tá? Isso é tratamento." exato. Então não é uma questão de escolha. E realmente a gente vê que faz
uma mudança significativa, inclusive até vamos dizer assim, até nos efeitos colaterais da medicação, do Uhum. próprio tamoxifeno, assim. O que eu Perfeito. sentia de início e o que eu sinto agora é completamente diferente. Perfeito, acho que é muito bem colocado isso, tá? E o que que eu costumo falar para as pacientes? Na vida a gente faz coisas que a gente não quer. Então, assim, o exercício Uhum. físico ele tem que ser incorporado na nossa prática, né? Uhum. E hoje, esse ano, nós tivemos uma publicação importantíssima de um estudo internacional que foi em câncer de cólon, tá? Mas ele corrobora vários outros dados que nós já temos com a inserção do exercício físico no paciente oncológico. O que esse estudo teve? Um estudo com 900 pacientes, ele viu que pacientes em um exercício físico estruturado, né, que tenham um personal, que realmente seja 3 vezes por semana, por 3 anos, esses pacientes tiveram redução do risco de morte na ordem de 37%. Nossa. A gente não consegue esses dados com nenhuma medicação. Nossa, Tá? um número Então é altíssimo. muito alto, então é importante. O que a gente vê com a questão do exercício, né? Focando nisso agora. Diminui muito a inflamação. E a gente sabe que hoje muitos processos, a obesidade está relacionada à inflamação. E isso não é só para o câncer, né? Sim, Eu acho que é sim. muito oportuno trazer que é para várias doenças, para demência, doença cardiovascular. Então, são outras doenças que também a gente vai ter esse ganho importantíssimo na qualidade de vida e na sobrevida. E melhor do que isso, como vamos envelhecer? Sim. Que eu acho que esse é o nosso novo luxo. É Saúde verdade. mental e como vamos envelhecer, que isso é importante a gente trazer. É né? verdade. Então, todo nesse contexto, o nosso foco do Outubro Rosa de 2025 vai ser relacionado à atividade física. Ah, legal. Tá? Então, a gente está promovendo, juntamente com a Universidade de Caxias e o Hospital Geral, a primeira corrida pela cura, que vai acontecer no dia 4 de outubro na universidade. Então, a ideia é que tenham 3 modalidades, caminhada de 2 quilômetros, corrida de 4 e corrida de 8. E a gente vai fazer isso justamente para alertar a população do quanto é importante a gente se olhar e se cuidar e inserir essa prática no nosso dia a dia. Nossa, super importante essa iniciativa. Fica aí marcado o convite, a gente está né? bem feliz. Sabe que nós estamos na reta final das inscrições por causa dos kits, né? Sim. Então, nós temos várias empresas de Caxias apoiando. E aqui já fica o meu agradecimento especial a todo mundo que está olhando para essa causa. Porque... eu digo, a gente nunca faz nada sozinho na vida, né? A gente sempre tem uma rede por trás e eu tenho essa parceria com a universidade de onde eu me formei, onde eu sou orgulhosa, e é o hospital onde eu faço parte, o Hospital Geral. Uhum. Então, a ideia, nós trouxemos essa promoção de saúde com a ajuda do meu esposo, que é mastologista, o Dr. Max Kneubel, e que é o chefe hoje lá da mastologia. Então, a gente trouxe essa corrida pela cura, que a ideia é justamente trazer, né, todas essas pessoas. A gente tem menos de 10% das vagas só liberadas, o resto já estão todas preenchidas. Ai, maravilha, isso é um ótimo sinal. Muito legal, tá sendo um sucesso, está todo mundo bem animado, a gente vai ter uma banda bem legal, né, vai ser um cover do Tim Maia com o Jorjão depois da corrida, para animar o pessoal, e nós temos aí várias pessoas, várias frentes nos ajudando. E bem interessante até fiquei pensando, né, a gente dentro da psicanálise, a gente acaba ficando muito atento aos nomes, às palavras que são usadas, né, e corrida pela vida. Acho que essa ideia de vida é fundamental, né? O que acontece? A ideia, o nome é corrida pela cura. Pela cura. Pela cura, isso. E da onde que veio isso, né? O Outubro Rosa, ele começou na cidade de Nova York, em 1990, quando os corredores correram a primeira corrida pela cura. Então, eles correram isso e colocaram um laço cor-de-rosa. Naquela corrida, o laço cor-de-rosa ficou uma alusão ao câncer de mama, que foi pela Fundação Woman Common. E
ali nasceu o mês de outubro como mês de prevenção americano do câncer de mama. Nasceu nessa corrida. Aham, na primeira corrida pela cura. Ai, que legal. Então, sabendo desse fato histórico, a gente resolveu trazer. E aí entra a questão da palavra cura, que eu acredito que ela é muito abrangente, né? A cura envolve vários aspectos e eu acho que sempre alguém está se curando de algo. É Então, verdade. a ideia... E tem já, né? Foi muito bacana, a gente tem uma parceria importantíssima com o Dr. Pedro Lopes, que ele é um médico, que ele é um pesquisador fantástico em exercício físico e câncer. Ele vai estar com a gente na jornada da oncomastologia, que vai ser na semana seguinte. Até já convido a todos, porque 9 e 10 de outubro a gente vai ter jornada de oncomastologia no Hospital Geral. E o primeiro módulo do dia 9 é aberto ao público, pacientes, equipe multiprofissional. O Dr. Pedro vai falar sobre exercício físico e câncer, né? E aí o Pedro trouxe para a palestra dele que até quando a gente faz atividade física ao ar livre, a gente tem melhores respostas. Olha que interessante, o cortisol. Então, assim, tem tudo a ver, né? Como isso a gente está tendo que colocar na cabeça das pessoas. E eu acredito que a cultura, ela começa a ser movida, né? Então, justamente a gente pensou, porque sempre a gente vinha com o Outubro Rosa naquela coisa do diagnóstico precoce, que o que é? O diagnóstico precoce é o que todo mundo já sabe. Toda mulher com 40 anos deve fazer a sua mamografia. E toda mulher deve fazer a autopalpação após o período menstrual, até numa ideia de se conhecer, conhecer o corpo. Então, isso já é preconizado, né? Nós já temos, a gente associa a ecografia mamária, porque a mama da mulher jovem é mais densa. Sim. E a gente sabe que esse fato de fazer a mamografia a partir dos 40 anos reduz mortalidade, porque tu diagnostica tumores em estágios mais precoces, que foi o que aconteceu contigo. E a gente aumenta a cura, sim. Né? Então a gente já tinha toda essa campanha do Outubro Rosa focando no diagnóstico precoce. E esse ano a gente, além do diagnóstico precoce, quis trazer a prevenção. E a prevenção é justamente aí na base, né? É interessante até o meu ato falho, que tu vê que tu falou cura e eu escutei vida, né? Mas olha o que tu associou, mas né? é interessante como associa, realmente foi isso que eu fiquei pensando, né? Associar a vida, porque eu acho que é isso, a cura tá muito ligada à vida. Eu acho que é, até quando tu tá passando por um processo em busca de uma cura, eu acho que a conexão que tu consegue estabelecer com algo de vida mesmo, e não de morte, faz toda a diferença. Eu acho que é essa coisa de tu buscar algo, de tu tomar, para mim particularmente foi muito isso, né? Bom, eu quero viver, eu tenho sonhos, eu tenho várias coisas, o que eu vou fazer para me tornar mais viva em vários sentidos, né? Na saúde física, na saúde mental. Então, acho a importância mesmo de poder estar trabalhando, como tu trouxe, assim, essa base, né? De que vida queremos ter, o que é isso, porque a cura em si, vamos dizer, ela é muito consequência, até num processo analítico, muitas vezes as pessoas vêm muito preocupadas, como é que vai ser a alta, como é que vai ser a cura? E eu até costumo dizer, olha, gente, eu não tenho, assim, um objetivo, uma meta, quando tu chegar nesse determinado estágio ou lugar, você está bem. Vai ser muito mais da relação que tu vai estabelecer contigo mesmo. De quando tu percebe, assim, que tu tá conectado contigo, fazendo coisas que te fazem bem. Quando tu vê que tu consegue trabalhar coisas que antes te faziam sofrer, que tu imprimiu mudanças significativas na tua vida. Então, acho que o processo é muito mais isso do que a coisa em si, né? Eu acho bem importante trazer isso, porque a gente tem que olhar o processo. Acho que esse é o, né? E eu sempre falo isso, é uma frase que eu uso muito no meu dia a dia, que é um dia de cada vez. Um dia de cada vez e confiar no processo. Porque aí, fazendo isso, a gente consegue ter grandes resultados. É verdade. Né? Então, acredito muito que seja isso. E é muito bacana esse teu trabalho de poder trazer isso e fazer o pessoal parar para pensar nisso. Que às vezes a gente entra num automático do dia a dia. É verdade. E a gente vai, né? E isso acontece com nós, comigo, com contigo. todos nós, é verdade. Né? E eu digo, eu faço
um monte de coisas, mas assim, eu sempre falo, a primeira missão é a minha família. Então, eu sou mãe, eu sou Aham. esposa, eu sou filha, sou irmã, né? E amo a minha profissão, amo meus pacientes, mas a gente tem que pensar nesse todo. E pra gente fazer as coisas funcionarem, a gente tem que estar bem. É verdade, é Né? Não tem verdade. como tu pensar, não, mas eu preciso fazer isso. Não, mas se eu não estou bem, eu não consigo fazer isso acontecer ao meu redor. E quando a gente está bem, as coisas funcionam de uma forma diferente. É Então, verdade. é essa cascata toda e essa cadeia, que é uma cadeia, né? E que a gente tem que parar para pensar sobre ela, Uhum. realmente. Tanto que até num dos episódios aqui até expliquei por que que eu tive a ideia, né, por que que eu quis fazer essa proposta do podcast, que eu acho que é justamente para a gente parar para pensar sobre algumas coisas e falar sobre algumas coisas, porque geralmente a gente entra mesmo nesse automático. Eu brinco com os meus pacientes: "Olha, tu vai ter que parar para pensar o que que tu vai fazer para te divertir, para descansar, para estar com as pessoas, porque se tu te deixar levar pelo ritmo da vida, pelas exigências, tu vai passando e que não tenha que acontecer algo mais grave, né, para te poder parar e refletir sobre o que tu tá fazendo com a tua vida. Isso é uma construção contínua Uhum. e é muito importante ter esse momento. A gente tem que aprender a ter tempo livre, tempo de Uhum. Ócio. qualidade, ócio. Uhum. Às vezes eu vejo as pessoas, se estão sem fazer nada, parece que estão quase cometendo um crime. E não, o ócio ele é necessário, ele Aquela faz coisa de a parte. pessoa tem que ser produtivo o tempo inteiro, né? É. Eu acho isso o que sim também é outra coisa que precisamos desse tempo, porque até a criatividade e as ideias elas vêm nesse tempo. Nós precisamos Aham. dar tempo para acontecer e programar. E é isso, a rotina do dia a dia não te deixa. E eu acredito demais que o câncer, que outras doenças estão relacionadas a isso. É muito Sim. comum na nossa prática os pacientes contarem que tiveram a doença depois de uma grande decepção, de Uhum. uma grande perda, né, de uma grande desilusão. Então, como essa questão do nosso sistema imunológico está ligado nisso? E tão verdade é isso que das grandes revoluções no tratamento do câncer é a imunoterapia, que faz o nosso sistema imunológico reagir contra o tumor. Né? Então, Sim. é muito interessante ver a causa disso tudo e aí pensar no estilo de vida. Que a gente começou o podcast falando sobre saúde mental e saúde como um Uhum. todo, e eu acho que vale a pena a gente pegar esse link, porque é justamente isso, é esse olhar direcionado para o todo que a gente tem Uhum. que ter. Sim, e acho que isso é fundamental, né, de tu poder parar e olhar para isso, porque geralmente não é olhado, Uhum. né? Eu acho que a gente teve uma cultura de muitos anos pautada mesmo pelo tratamento pós, e acho que tem toda uma mudança de pensar, tanto que às vezes até dentro da minha área a gente percebe assim o quanto teve uma mudança significativa das pessoas terem aqueles preconceitos que quem buscava um tratamento era louco, que Uhum. tinha algum caso grave. As pessoas, às vezes, até eu via em alguns momentos terem até vergonha de dizerem que estavam indo fazer. E, na verdade, não, né? Justamente eu digo, gente, eu considero forte e corajoso quem vai, e não fraco, como as pessoas têm às vezes a ideia, porque tu tá ali te encorajando a ir olhar para as tuas coisas, a mexer naquilo, a trabalhar aquilo em ti. Isso não é um processo fácil, a nossa tendência é querer negar, deixar ali de canto, seguir em frente, seguir a vida, a corrida do dia a dia, dando conta, e era isso. E como é importante tu poder parar e como é difícil, inclusive, porque quando tu para e olha, muitas vezes tu percebe que muita coisa precisa mudar. Uhum. Então, e aí é aí que barra, né, o E é aquilo, a gente processo. tem que começar por um lado. E se a gente não começar, a gente vai pagar por isso depois, né? É Eu verdade. acho que é bem isso. E a gente vê isso no nosso dia a dia e com nós mesmos, né? Não é fácil, né, gente? Não é fácil. A gente entra no automático e vai. E eu digo sempre, a gente tem fases na vida. Vai ter fases que tu vai trabalhar mais e faz parte. Mas saber
o equilíbrio entre isso e a hora de dar uma parada, né? E, enfim, e melhorando e otimizando o nosso tempo. Eu acho que é bem importante. E eu acho que é justamente de tu poder lidar também com as dores, né, as questões antes quando tu falava que tu percebe várias vezes, né, em pacientes que têm essa questão de uma perda, de uma desilusão, sabe que eu adoro escrever, assim, né, gosto muito. E o trabalho que eu tô desenvolvendo agora é justamente nesse sentido, de pensar o que que tem aí de perdas e de desilusões, porque é uma coisa que ali na minha parte de escuta dos pacientes, como isso se repete mesmo, como tem algo e a gente entende que o que vai para o corpo muitas vezes é aquilo que não conseguiu ser trabalhado, conseguiu ser falado, olhado, e a importância da gente poder olhar inclusive para o que dói, né? Porque é a maneira de tu poder transformar aquilo em outra coisa, senão muitas vezes acaba saindo no É a corpo. nossa capacidade de transformação, né? Eu tive uma experiência bem complexa na pandemia, né? Eu comecei com um quadro neurológico e diagnostiquei uma fibromialgia. Então é bem isso. O nosso corpo ele sente, né? Foi um Sim. estresse tão grande, tão profundo de chegar para trabalhar e Sim. colegas na UTI, Nossa, deve ter entubados e sido muito foi intenso. horrível, né? Foi uma época muito difícil. Então eu comecei com esse quadro neurológico que foi e eu te digo que para mim eu fiz desse diagnóstico uma mudança de hábitos. Então eu acho que é isso também, o poder de como a gente olha as coisas, porque é tudo um ponto de vista. É Então eu verdade. acolhi o que aconteceu e mudei a minha vida. E para mim foi muito bom. Foi muito importante, né? E aí a gente volta de novo no foco de nós pensar no nosso equilíbrio emocional, o quanto ele é importante, o quanto a gente tem que primar por ele. Sim, sim, é verdade. Né? É verdade. E eu acho que é justamente esse momento, eu considero isso que tu trouxe uma coisa fundamental. O que que as pessoas fazem diante de um momento de sofrimento ou algum momento que algo acontece de frustração, algo inesperado? O que que tu faz com aquilo? Se tu fica num lugar onde tu desanima, né? Entra numa coisa de desistência, não que não possa sentir, ficar chateado, com raiva, enfim, tudo isso acho que faz parte do pacote, mas eu acho que muitos dos momentos da vida é justamente a possibilidade de tu criar algo com aquilo. Eu acho que se tu tira o caos como uma possibilidade de criação, tu tem um grande ganho nisso tudo, porque muitas vezes aquilo que aparece diferente do que tu imaginava ou gostaria, é a possibilidade de tu dar um chacoalhão assim e fazer uma mudança significativa e criar algo e pensar. Foi assim que eu senti, sabe? E acho que esse poder de acolher, acho que a gente tem que acolher tanto os nossos sentimentos, a revolta, a gente tem que acolher, né? Faz parte. Sim. E que nem eu brinco com a minha filha, né? Esses dias ela tava meio chateada em casa, 10 anos, né? Pré-adolescência. E aí ela disse, hoje eu não tô muito bem. Tudo bem, filha, faz parte. Não é sempre que a gente vai estar bem. E eu acho que é isso, a gente tem que acolher os nossos sentimentos. E para mim foi difícil, sabe? Todo o diagnóstico, passar por isso, não saber o que eu tinha. Tem que fazer punção lombar, ressonância de crânio, estresse com medo de que fosse algo mais... que eu não pudesse, enfim, tratar. Porque foi bem complexo. Então, realmente, eu digo, a nossa saúde é a coisa mais valiosa que a gente tem. Né? A gente só consegue ter ideia quando a gente acontece alguma coisa que a gente para, assim. Então, que a gente possa passar isso para as pessoas, que não precisa passar, né? Nós somos nós duas, jovens, já passamos por... E é muito complexo, né? Quando a gente sente que a gente é frágil, que o ser humano é frágil, né? Sim. É uma fragilidade absurda. O corpo, ele defronta a gente com a nossa limitação e com a nossa fragilidade, né? Que é justamente isso, por isso que precisa ter tanto cuidado,
tá olhando para si, porque é isso, às vezes a gente vai numa ilusão de uma onipotência, de um controle sobre as coisas, e de repente parece que o teu corpo te para e Uhum. diz: "Não, olha aqui, não Foi é isso que bem aconteceu assim". comigo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui parada, e eu tive que parar e olhar tudo. E eu vou te falar que eu levei essa experiência para o meu lado bem positivo, assim. Hoje eu Uhum. acho que eu sou melhor mãe, melhor médica, melhor esposa, melhor irmã, melhor filha, né? Eu acho que eu consegui ver isso e fazer mudar. E eu acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa super adepta das práticas de mindfulness. Eu faço Aham, yoga. Eu acredito aham. demais e eu sempre penso assim que tudo que a gente pode fazer de acolher esses sentimentos, de agradecer, isso é transformador. E Sim, realmente isso transforma a vida da gente e das pessoas que estão junto. é verdade. Então, eu falo sempre isso para os pacientes e a gente vê muitas histórias de superação, Uhum. de superação, de aceitação, de autoconhecimento. Eu tenho muitas pacientes que começaram a viver depois do diagnóstico, né? Então, é uma coisa que parece até meio controversa, mas a gente vê muito isso. É verdade, mas é que a transformação muitas vezes ela é tão intensa que ela tem esse eu lembro que, quando eu estava em todo esse período de mudança, de transformação na minha vida, às vezes era interessante que eu olhava fotos mais antigas e não que tenha mudado mesmo, mas eu acho que a sensação interna era tão diferente Uhum. que quando eu olhava eu dizia: "Mas esse aqui não Tu parece não te eu". Não me reconhece. reconhecia mais naquela imagem e foi algo que impactou muito, assim, e às vezes até no convívio com as pessoas, de encontrar pessoas que eu não via há muito tempo e que me diziam: "O que tu fez? Tu tá muito diferente", e achavam que eu tinha feito algum procedimento estético, É alguma que coisa assim. parece, é porque Aham, reflete, né? É aham. que reflete o jeito como a gente encara as coisas, como a gente vive. E o fato, eu me tornei mais leve, eu acho, sabe? Eu Sim, sou leve. Tento não me estressar assim muito pouco, porque não é o que eu escolhi. verdade. Tem coisas que tu pode escolher, né? Aham. Então eu tento ser mais leve. É isso que eu tento fazer. Tento passar isso para os meus pacientes também. É, porque eu acho que tu começa realmente a olhar para o que tem uma relevância mesmo. Quantas coisas às vezes têm preocupações, coisas que a gente se estressa, se desgasta e que tu percebe, será que isso vale a pena? Será que eu preciso fazer isso comigo? Por isso que eu acho que essa questão da saúde, ela é tão importante, porque por muito tempo as pessoas falam, né? O que importa é ter saúde, o que importa é ter saúde, e às vezes as pessoas dizem, não é bem assim. Tu só vai perceber que o que importa realmente é tu ter saúde quando tu tem o risco de não tê-la, É, né. é verdade. Aí é quando tu percebe realmente o que importa é a saúde, porque eu consigo dar conta de todo o resto se eu estiver bem, mas se eu não estiver bem, não adianta ter todo o entorno. Então, acho que isso tudo mexe muito e faz tu perceber realmente, e revisar alguns valores, estilos de vida, uma série de coisas que são Uhum. fundamentais, né. É, eu acho bem importante. E acho que esse tema estava na hora de começar. Agora as pessoas estão olhando mais para É isso, né? verdade. Para saúde mental, para o exercício, para alimentação. Então, eu acho que bem, que nem tu comentaste do tamoxifeno, né? Eu tenho pacientes que, com exercício e alimentação, zeraram os efeitos Uhum. colaterais da hormonoterapia. Tá? Então, eu acho que isso é bem legal trazer, porque as pessoas às vezes acreditam, não, mas vai mudar minha vida, vai ser horrível. Às vezes só o nosso pensamento de que É aquilo vai ser, e verdade. a gente já se coloca, porque o nosso pensamento ele é muito poderoso, né? Uhum. Então eu acho que vejo esse lado também. E isso que tu tá me falando é uma realidade, né? E é muito comum as pacientes que tiveram câncer de mama. Felizmente, muita gente cura. É Então, né? verdade, é Muita gente cura e verdade. a vida segue. Então a gente tem que trazer esse Aham. lado, porque as pessoas atribuem ainda o câncer à morte sempre, Sim, né? sim.
a primeira não adianta, e claro, o diagnóstico ele gera esse impacto, né, eu Uhum. acho que num primeiro momento a primeira coisa que tu pensa é mesmo: "Meu Deus, será que eu vou morrer?", né. Eu lembro que eu tive o primeiro, o linfoma, quando eu tive a primeira vez eu tinha 20 anos, era muito jovem, né. E eu lembro que quando eu recebi a primeira coisa eu já estava quase fazendo um testamento para todo mundo, assim. E depois eu parei, e pensei: "Não, espera aí, não, eu não tô morta, né, vamos ver, tem um tratamento aí, vamos encarar, vamos ver". E eu lembro que na época eu fazia muito projeção de sonhos do que eu queria fazer quando passasse todo o ciclo da quimioterapia, da radioterapia, e eu vi que isso me ajudava muito, que era o que eu estava falando antes, né, tu tentar engatar na tua força de vida, né, nessa Uhum. pulsão de vida, de sonhar, de imaginar, de criar, de te conectar com aquilo que te faz bem. Eu acho que isso tem uma tem um reflexo bem significativo até para te poder, encarar todo o processo, né, que não é um processo fácil, mas Não. que E tu teve que perder cabelo 2 vezes? sim, sim, até a segunda vez, eu fiz na época eu fiz o tratamento lá em Porto Alegre, e eu até usei eu não A sei touca? a touca, não sei o nome técnico, né, então eu consegui manter boa parte, assim, Ai, do cabelo, o que porque não adianta, né, querendo ou não, para mulher principalmente, isso também tem um impacto. com certeza, Então com é algo certeza. que mexe A queda do bastante. cabelo é uma coisa que a gente tem muita atenção, assim, a queda do cabelo é a queda da identidade. É Uhum. isso de: "Ai, cabelo cresce", eu brinco: "Olha, cabelo crespe não é o teu". É verdade. Então, tem que ter muito cuidado, eu olho muita delicadeza isso. E até foi baseado nisso que a gente fez o banco de perucas em Caxias, né. Sim. Então, o banco de perucas foi uma iniciativa fazem 12 anos que a gente tem o banco, né, foi uma iniciativa que eu estava em casa com minha família tomando chimarrão e chorando as pitanga, né, 12 anos atrás, não, 13 anos que eu estava chorando as pitanga para eles. Que eu estava dizendo: "Ah, que triste", porque é muito caro uma peruca de cabelo natural. É super E cara. aí eu estava dizendo: "Ai, que bem que podia ter um banco de perucas", e aí o meu marido disse: "Mas então por que que tu não faz?". E aí foi que Aham. nasceu a ideia, né, eu falei para uma paciente, e a história toda começou. Então hoje o banco aí tem Bah, que 12 anos de legal. atuação, então até é legal trazer, porque o lucro da corrida vai para o banco de perucas. Né, Ah. então é muito bacana isso, porque a peruca ela é um significado, a gente sabe muito bem que tem gente que depois que perde o cabelo, se ama, Uhum. e que tudo certo, mas eu acho que o significado da perda do cabelo, né, que a gente tem que Sim. olhar e eu sempre digo para os pacientes, é um processo que cada um tem o seu, então tenta olhar para ti e entender a melhor forma de tu passar por esse processo. Então, talvez tu vá se sentir mais segura tendo uma peruca, ok, respeita. Aham. Depois se tu quiser tu tira, É né, não tem verdade. mas eu acho que é importante a gente ter esse amor de acolher o que a gente sente no momento. Então, foi aí que veio toda a ideia, né, hoje maioria das pessoas conhece o broche de Sim. rosa, que é o Aham. que movimenta o banco, o que sustenta o projeto do banco de perucas é a venda dos broches. Ah, que legal. Então é bem legal, eu digo, é um projeto de muitas mãos, eu sempre digo que a gente nunca vai fazer nada sozinho É na vida, né, eu tenho verdade. uma rede enorme que me ajuda, porque, bom, tu mesmo viu, né, quase impossível falar comigo, né, mas não é por falta de vontade, eu juro. Foi Eu um sempre bom fico ali motivo. eu sempre fico ali: "Não, eu tenho que fazer isso, tudo bem organizada", mas não dá tempo. Porque Né. justamente eu não abro mão da minha ioga, eu não abro mão de fazer exercício, eu não Aham. abro mão de cuidar da minha filha, né, e acho que é isso que a gente precisa para a gente ter uma vida o mais saudável possível.
E se tiver que acontecer algo, que a gente tenha forças para encarar isso da melhor forma, como tu fez e brilhantemente, né? Sim, e tu sabe que isso que tu trouxe antes é tão importante as pessoas poderem validar os sentimentos e entenderem que o percurso de cada um é muito particular. Eu acho que é isso como cada um vai vivenciar, porque o cabelo ele tem simbolicamente, ele traz assim várias perdas que tu tem no processo, né? Então acho que aquilo gera um impacto e eu lembro que na época eu estava atendendo, enfim, ali no consultório e eu ficava pensando, e até por isso que eu usei a touca, né? Eu disse, eu tenho que ficar, aquilo vai me fazer bem e eu tenho que ter a sensação que eu tô bem diante desse processo todo, porque como é que eu vou estar atendendo as pessoas nas suas fragilidades se eu tiver ali me sentindo muito mal ou muito fragilizada? Então, para mim, aquilo teve um significado até para me trazer uma vitalidade, Autoestima. né, uma autoestima, uma força para poder estar ali bem, para poder acolher a dor das outras pessoas, senão isso não seria possível. E para mim foi muito válido e foi interessante até nesse processo de renovação que vem com a perda, que sim, eu mantive o cabelo com a touca, mas ao final do processo ele estava muito enfraquecido, muito fininho. E aí eu disse para cabeleireira, quer saber? Agora eu vou raspar. Eu tive várias pacientes que fizeram Essa isso. agora eu vou raspar Tu porque eu quero acredita? nascer Eu tive do zero. Eu tive várias pacientes que fizeram isso, tá? Por isso que eu sempre digo, olha, tu tem que entender o teu processo. Eu tive várias pacientes que lá pelas tantas estavam com aqueles cabelos mais metade, um pouco não. Não, agora eu vou raspar o cabelo. E depois de raspar o cabelo, parece que se libertaram. Se liberta. E se encontraram uma beleza diferente, né? Então, só que isso, claro, eu acabo vendo isso. Tu viveu isso. E como é importante a pessoa olhar para ela, né? E às vezes tem que acontecer esses entraves na nossa vida pra gente se olhar. Porque quando tu te desfaz do cabelo, é quase como... Eu até escrevi um texto sobre isso na época. Parecia que eu me conectei com a minha essência. Olha. Sim, foi algo muito profundo. Eu tava meio preocupada e quando eu cheguei assim, eu olhei e disse, gente, eu tô me sentindo maravilhosa. Pouco legal. Assim, porque foi justamente isso, parecia que o rosto se abria, parece que tu surgia ali. Por isso eu acho essa possibilidade mesmo de transformação. Nem sempre a perda ela precisa ser negativa, né? Exato, eu acho que é muito importante. É o jeito que a gente olha a perda. E sabe, eu brinco com algumas pacientes depois que passam. Porque esse relato que tu tá me contando, eu escuto muito das pacientes. Sim, né? E pra mim é bacana, porque tu pensa que eu tenho pacientes que eu já trato há muito tempo. Sim. Então eu vi assim, tem pacientes que vieram jovens, então que eu vi namorado, troca de namorado, casa, tem filho, então que eu acompanhei, é muito legal. Eu tenho uma relação muito próxima com as minhas pacientes, eu amo isso. Sim, porque isso tu é consegue ver o antes e o depois. E aí eu brinco, né? O pessoal fala do Sansão, gente, mas a força, a gente acha que tá nos cabelos, né? Que a gente acredita. E aí, não é que, mas olha o que é, a humanidade. Gente, a história do Sansão tem. É verdade. E tu acredita que a força tá nos cabelos. E eu acho que é muito a questão da identidade, de tudo. E a gente tem que olhar. Tem que olhar. Só que o que a gente não pode fazer é, cabelo cresce de novo e isso não tem importância. Tem importância sim. Tem importância tá? sim. Acho que é validar esse sentimento. Validar. Então, de novo, a gente volta para acolher os sentimentos, as angústias, as nossas decepções. Eu acho importante isso. Só que eu aprendo isso muito com a minha mestre de yoga, Guria. Eu vou te falar que a minha vida é antes e depois da yoga. A yoga é porque eu fui pra yoga. Faço. Eu fui pra yoga porque eu comecei a estudar sobre fibromialgia e é o melhor tratamento que tem. E aí eu fui pra yoga e eu não paro yoga. Então, assim, é uma forma de vida. E pra mim isso
né, de acolher, de aceitar, de entender que tá tudo certo, vamos lá. E acho que É isso de é tu te fundamental. abraçar, né? Às vezes no yoga tem alguns movimentos Aham, que parece que tu tá te abraçando. chacoalhe. Isso é muito significativo, tu Muito poder te significativo. acolher, tu poder te abraçar. Acho que esse processo é fundamental. Olha que esse nosso podcast tá rendendo, hein? É, Olha, e passou tanto que a gente tá pra encerrar ele. não, a gente Rendeu, a foi, gente podia ficar aqui falando. muito legal, muito Não, bacana. eu queria te agradecer, né? Foi um prazer Que ter bom. a tua presença aqui. Obrigada por ter achado mesmo Foi muito um legal. tempo na Não, mas eu agenda ia achar, corrida. eu vou te falar assim, ó, te peço mil desculpas que às vezes a gente não dá atenção que deveria, mas eu te digo que eu acho Imagina. esses momentos valiosos. Então hoje, acordei super cedo, fui ver os pacientes rápido, tudo certo. Porque isso eu não consigo, tem agendas que eu não consigo desmarcar, eu tenho que liberar os tratamentos, né? Então, mas te agradeço a paciência, foi muito bacana. Ai, Eu que acho que a bom. gente vai inspirar muitas pessoas que estão passando por esses momentos, que eu acho que esse é nosso propósito, É né? verdade, esse é o Poder propósito. passar vivências, o jeito de como viver isso. E eu sempre digo assim, se cercar de uma equipe ótima, de É. grupos de apoio, Uhum. para finalizar aqui a espiritualidade, a Sim. despeito de qualquer religião. É Tá? E acho que verdade. isso, né? Porque às vezes Uhum. tem pessoas que encontram espiritualidade na natureza. Uhum. Então é isso, se cerquem de uma rede de apoio, de uma equipe de profissionais capacitados e, né, abram a cabeça, se olhem com alto amor, que eu acho que falta isso. É. E tentem abraçar isso para conseguir passar por esse processo da melhor forma. É verdade, e é sempre muito bom contar mesmo com profissionais, porque eu acho que quando tu tá nesse momento fragilizado, tu precisa te sentir amparada e segura, confiando na pessoa que tá te acompanhando, na equipe que tá te acompanhando. E eu disse, quando eu terminei assim, eu disse, nossa, eu sou muito grata ao meu médico, à enfermeira que ficou à frente de todo, porque eu acho que são pessoas que não adianta, tu precisa sentir essa confiança e toda a rede como um todo, né? Amizades, famílias, tuas relações. Então, acho É que fundamental. isso é fundamental. Bom, antes da gente encerrar, se tu quiser deixar o teu Instagram, algo assim, para quem Sim, quiser o meu seguir. Instagram é doutora Jana Brolo e o da clínica é Santa Ágata Medicina Personalizada. Então, fica aí, né? Tá, Para as ok. pessoas seguirem, Muito poderem obrigada, um acompanhar. prazer enorme, muito bacana. E vamos lá, vamos pro Outubro Rosa, vamos fazer exercício. Isso aí, vamos movimentar a vida. É movimento cura, bora lá. É verdade, brigadão. Imagina, Até mais. Até mais.